Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, eu gostaria de expor um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu quero expor um texto que se encontra mais precisamente no capítulo 12 de Lucas. Já já eu trago para vocês aqui como é que eu dividi aqui o texto para a gente estudar. Vamos começar, claro, por uma breve introdução para a gente entendermos o texto. E em seguida a gente vai seguir alguns pontos aqui pelo qual eu dividi o texto para que fique mais didático e a gente compreenda melhor o texto, e aí eu vou expondo parte a parte, versículo por versículo, até chegarmos ao versículo 21. Então, Lucas 12, versículo 13 ao versículo 21. O título aqui na minha Bíblia, eu não sei como é que tá, eu acredito que esteja igual, mas o título aqui na minha Bíblia diz assim: a parábola do rico insensato. O tema da mensagem aqui que eu vou trazer para vocês é a ilusão da segurança nas riquezas. O que eu vou trazer? Vou trazer que a segurança que muitas pessoas depositam nas riquezas, nos bens materiais e existenciais, eles são uma ilusão dependendo da maneira como você olha para eles. E a partir do texto, né? Então a gente vai fazer então a exposição. Eu quero começar da seguinte maneira, quero começar a introdução da seguinte maneira, né? Eu quero que você observe uma coisa, e é uma pergunta: como a sociedade atual, né, a sociedade na qual vivemos, e talvez não só a qual vivemos, mas se nós formos para a história, né, navegarmos pela história, pelo mundo, desde que o mundo é mundo e passou a ser registrado, nós vamos ver que, de certa forma, o que você tem, né, é medido o seu sucesso, as suas conquistas, quem você é, né, como pessoa, né, como as pessoas vão te ver. Vamos dizer da seguinte maneira, de uma forma bem simples, como que a sociedade atual ela mede o sucesso, e é baseado então, a sociedade ela mede o sucesso pela quantidade de bens que alguém possui, né? Se alguém é aquele tipo de coisa, né? Se anda a pé, tem uma visão, as pessoas veem você de uma forma. Se você tem um carro, as pessoas já passam a observar a sua vida de uma outra forma, né? Se você tem uma empresa, te veem de uma forma. Se você é trabalhador CLT, assalariado, você vai ser visto de uma forma. Mas se você é concursado, se você é um micro, médio ou mesmo um grande empresário, você já vai ser visto de uma outra forma pela sociedade. E o sucesso que vão depositar em você, se você é alguém bem sucedido ou não, vai depender então daquilo que você possui e em específico dos seus bens. Aqui no texto de Lucas capítulo 12 e o versículo 13 ao versículo 21, Jesus ele vai mostrar uma coisa, né? Ele vai mostrar, vai tirar várias lições, mas ele vai focar num tema específico, vai seguir um caminho que vai girar inclusive em torno do contexto, do que aconteceu, já já nós vamos ver, para que ele seguisse por esse caminho. E Jesus, a partir dessa ótica que eu trouxe, com relação ao que as pessoas veem o sucesso como você ter muitos bens, ser bem sucedido materialmente. Então Jesus ele vai mostrar que ter muitos bens não significa, observe, ter muitos bens para a sociedade, sucesso. Para Jesus, ter muitos bens não significa ter uma vida verdadeiramente segura, principalmente porque essa vida aqui ela é uma vida finita, né? Falando da humanidade nessa terra aqui, né? Ela é finita porque todo mundo vai morrer, né? E Jesus ele vai resumir que a vida
ela não se resume apenas a esta vida, né? Ou ao que você tem feito com a sua vida, e principalmente, que vai ser o foco do texto aqui, a avareza, se você focar somente em ter, né, nos bens materiais. Eu quero ir lá para 1 Coríntios, para que a gente fundamente isso, a partir do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, lá no capítulo 15 e o versículo 19, ele vai nos trazer aqui que a esperança cristã, né, a esperança do crente, do cristão, ela vai além desta vida, né? Ela não pode, a esperança do cristão não deve ficar somente focada nessa existência e no que você pode ou não adquirir nessa existência, né? Ou como pode ou não viver. Mas a esperança do cristão, ela vai além da vida presente, né? Ele diz o seguinte aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão, né, entre todos os homens, né? Porque existe uma eternidade, a vida não se resume somente a esta vida, né? E aí, aqui no texto em específico, que a gente vai tratar, que a gente vai fazer a exposição, eu quero trazer aqui alguns pontos que nós precisamos observar com relação ao ter, né, ao possuir, né, a essa busca desenfreada por ter, por possuir, por adquirir riquezas, né? E o texto, né, você vai ver que o texto ele vai nos trazer o perigo da avareza. Você vai ver que um homem aqui vai até Jesus. O contexto do texto é esse: um homem vai até Jesus, né? E ele vai até Jesus porque ele está preocupado com uma situação em sua vida. A situação específica é a partilha dos bens. Ele tem um irmão e ele vai até Jesus para que Jesus ele ali atue como um juiz na partilha dos seus bens. Jesus ele era um mestre, né? Era Jesus ele um mestre que ensinava, um mestre que dominava ali, né, os assuntos religiosos, né? E aí o homem vai até ele para que ele ali o ajudasse na partilha dos seus bens, né? Porque o homem estava preocupado então com a sua herança, né? E aí ele busca Jesus ali com uma motivação errada, né? Como muitas pessoas fazem, né? Vão até Jesus, mas transforma Jesus num gênio da lâmpada, ou vão até Jesus por aquilo que ele pode oferecer, né? Um casamento, posses, casa, né? Ser bem sucedido na vida, né? Viver uma vida cheia de bênçãos. Então, muitas pessoas vão até Jesus de uma forma errada ou buscam Jesus, né, com motivações erradas. Aqui no verso 13 vai nos dizer o seguinte, que ele vai até Jesus ali, e aí o que ele diz a Jesus? A gente vai mais à frente, quando a gente começar o primeiro tópico, a gente vai expor o texto detalhe por detalhe, mas agora só para que a gente entenda sobre o que trata o texto, que é só a primeira parte é só a introdução. Então ele vai até Jesus e ele diz o seguinte, né, diz ao meu irmão, ele chama Jesus de mestre, ele diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus ele vai ali revelar àquele homem o perigo de colocar o coração nas riquezas, né? O homem estava focado, estava diante ali do Messias, né? O enviado ali, né? Que veio para morrer pela humanidade, que trouxe ali a verdade de Deus para a humanidade, né? Mostrando o caminho que religaria a humanidade a Deus através da sua própria vida, né? Jesus morreria, então, na cruz do Calvário, por toda a humanidade, e aquele homem estava diante dele ali. Diante de Jesus, muitas pessoas foram também para adquirir algo, né? A mulher do fluxo de sangue, buscando uma cura, o cego Bartimeu ali, né? Que era cego, e aí viu. Então, muitas pessoas foram até Jesus com algumas intenções, né? No entanto, esse aqui, ele vai até Jesus para que Jesus ali ajude ele, então, com seus bens materiais na partilha dos bens, né? E aí Jesus vai revelar, então, o perigo de colocar o coração nas riquezas, né? No verso 15, você vai ver
que ele vai deixar claro que a vida ela não é definida pelas posses, né? Ele diz assim, no verso 15: evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui, né? E aí, quando nós vamos lá para o verso 21, nós temos então a inutilidade dos tesouros terrenos, né, adquiridos, os tesouros conquistados nessa vida terreno, né, porém sem Deus, né? Porque o verso 21 diz assim: assim é aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. A gente vai tratar mais à frente, o que é ser rico diante de Deus. Um segundo ponto aqui, a nível introdutório ainda, é a questão de que a riqueza, os bens, ele traz uma falsa segurança, né? Nós vemos a falsa segurança que as pessoas depositam nas riquezas, e aqui também no texto não é diferente. O texto vai nos trazer exatamente isso. O problema aqui não era que possui bens ou ele querer que o irmão dele partisse com ele, né, aquilo que pertencia a ele. O problema não é possuir bens, né? Aí surge uma pergunta: então qual é o problema? Qual é o problema? É depositar neles, né? Depositar nos bens a confiança, né? Ou mesmo encontrar nos bens, né, a segurança para a vida, né? E é o que muitas pessoas fazem, infelizmente, né? Elas depositam a segurança de suas vidas nos seus bens. Muitas vezes uma enfermidade, um acidente tira a vida, ou qualquer situação pode advir sobre a vida, e que muitas vezes os bens materiais não vão ajudar em nada, né? Por exemplo, uma doença, um câncer com metástase, não vai, de forma alguma, o dinheiro não vai, de certa forma, ajudar. Nós tivemos vários exemplos, aqui no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, de pessoas famosas que ficaram doentes, né? Tiveram câncer e morreram, e o dinheiro não ajudou em nada com relação a salvar a vida, né? Então, no versículo 19, você vai ver então a falsa segurança da ideia das riquezas, né, que a riqueza produz, né? O texto diz assim: então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te, né? Aqui já dentro da parábola, a gente vai também trabalhar a parábola, né? Um outro ponto aqui a ser observado a partir dos ensinamentos de Jesus é com relação à brevidade da vida. Muitas pessoas vivem como se fossem viver para sempre aqui nessa terra e que nunca fossem morrer, né? Apesar que nós sabemos que pessoas morrem já ao nascimento, pessoas morrem durante a metade da sua vida, pessoas morrem na velhice, né? E pessoas morrem de forma inesperada, né? Então, assim, a vida ela é breve, a vida terrena ela é breve, né? Em algum momento nós vamos morrer. Então o texto vai nos trazer essa orientação, né, da brevidade das vidas, né? E aí nós vamos ver que com relação à brevidade das vidas, as riquezas elas são passageiras, né? As riquezas são passageiras. E também um outro ponto que nós vamos observar é que ninguém, então, diante disso, que a vida é passageira, né, possui controle sobre o dia, né, o seu dia por completo, controle absoluto, que nada saia do script, nada saia ali do roteiro que foi traçado, né? E também com relação à própria morte, né? Ninguém possui controle sobre o dia, né, como sobre o seu dia, e também sobre o dia da sua própria morte, né, do dia em que você irá morrer, né? No verso 20, nós vamos ver que a morte pode chegar de forma inesperada, né? O texto diz: esta noite te pedirão a tua vida, ou em algumas traduções, a tua alma. Então a brevidade, a vida terrena ela é breve, né? Existe uma brevidade, a brevidade da vida. Então você não sabe que dia, nem qual é o dia, nem qual é a hora que você irá morrer. Nós vamos ver isso no texto, né? E um outro ponto ainda é com relação à verdadeira riqueza, né? E a verdadeira riqueza, né, diante de Deus não está em acumular tesouros para si, né? Ah, minha riqueza é os bens que eu tenho, essa é a minha maior riqueza, né? Diante de Deus, né? O que você tem, você é mordomo para administrar para Deus, porque foi o próprio Deus que te deu. Nós vamos ver na parábola isso também, né? E aí, né? Mas a verdadeira riqueza
nós vamos ver que está em ser rico para com Deus. Em Mateus, lá no capítulo 6 e o versículo 20, né, nós vamos ver, o texto vai falar sobre os tesouros do céu, né, que são os tesouros construídos no céu, os tesouros do céu são eternos, né, os tesouros terrenos são passageiros, né. No verso 20 de Mateus capítulo 6, diz assim: mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem as ferrugem consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Então, veja aí, né? O objetivo é juntar tesouro no céu. Como eu faço isso então? Ainda no capítulo 6 de Mateus, no verso 30 e 33, nós vamos ver que o reino de Deus ele deve ser a prioridade para que você junte então tesouro no céu. O reino de Deus deve ser a sua prioridade. O texto diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas então vos serão acrescentadas. Então nós estamos aqui diante de um texto. Um jovem vai até Jesus, né? Para a gente resumir, finalizar. O jovem vai até Jesus ali, e ao chegar até Jesus, ele vai pedir para que Jesus o ajude ali na partilha dos seus bens com o seu irmão. Jesus então vai contar uma parábola, né? Jesus vai contar uma parábola de um homem que tinha um campo, né? E ele era muito rico e ali havia produzido com fartura. Aquele homem então da parábola, né? Vai adquirir muitos bens ali com relação aos frutos que vão ser adquiridos, né? E não tem onde botar ali os seus frutos, né? A sua produção. Não tem onde armazenar a sua produção, porque os locais onde ele armazenaria a sua produção eram pequenos armazéns, vamos dizer assim. Então ele diz que vai derrubar esses armazéns, né? Vai derrubar. E até aqui no verso 16 diz assim, né? O campo de um homem havia produzido com fartura. E o texto diz, verso 17, ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi, né? E aí ele diz consigo mesmo, né? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, né? Armazenaste muitos bens para vários anos, né? Descansa, come, bebe e alegra-te. O verso 20 diz assim: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida e o que tu tens, em algumas traduções, tua alma, e o que tu tens preparado para quem será. Assim é aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Só que aí a gente vai explorar de forma exegética e ponto a ponto. O texto eu dividi, então agora você já sabe sobre o que a gente vai tratar, o texto em si. O texto eu dividi então em 4 partes, né? Do versículo 13 ao versículo 15, né? O jovem vai até Jesus ali, né? Jesus e a questão da herança, nós vamos ver isso. Do versículo 16 ao versículo 19, né? Nós vamos ver o rico insensato e a falsa segurança das riquezas, né? Já estamos na parábola. E o terceiro tópico, né? A morte, ela revela a insensatez de confiar nas riquezas, né? O último tópico, a verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. Vamos tratar tópico por tópico, né? Parte a parte desse texto. E aí vamos fazendo algumas aplicações, né? Trazendo algumas aplicações para nossas vidas, primeiramente para a minha vida e depois também para a sua vida. Vamos fazendo algumas aplicações a partir do próprio texto e aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, nesse caso a Bíblia, né? Então é isso, dá o play aí, vamos então ao primeiro tópico, né? Jesus e a questão da herança, versículo 13 ao versículo 15.